Só há uma igreja, uma. A igreja de Cristo na terra. A igreja de Cristo que está no Buriti, a igreja de Cristo que está em São Sebastião, que está no Tocantins, que está no Maranhão, que está no Brasil, a igreja de Cristo que está na Europa, que está nos Estados Unidos, na África, onde estiver, é a igreja de Cristo. Não deveria haver disputas, não deveria haver essas querelas que existem. Não, eu sou batista, não, eu sou da Assembleia, não, eu sou da cristã evangélica, não, eu sou disso, daquilo. Essas coisas, querido, apenas apontam para a nossa infantilidade, sabia? É falta de maturidade você dividir o corpo de Cristo dessa forma. E mais ainda, querido, é você dentro do seu grupo, seja batista, assembleiano, seja cristã evangélica, seja lá o que for, né, presbiteriana, dentro do seu grupo você ficar dizendo, nós é que somos o certo, só nós somos a igreja de Cristo, os outros não são. Isso manifesta mais imaturidade ainda, sabia? A igreja de Cristo é uma só. E os líderes Deus levanta para servir essa igreja, tá? Mas eu não vou me ater a isso não, querido, tá bom? Eu vou me ater aqui àquilo que o D.A. Carson chama de as tiranias fundamentais da vida humana, tá? Quando Paulo cita aqui, né, Apolo, Paulo, Pedro, ele está citando apenas parte da declaração. A outra parte ele cita lá o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as coisas futuras. E é a isso que eu quero me ater. Eu já comecei essa abordagem, tá bom? Então eu vou fazer uma recapitulação bem rápida aqui a respeito do mundo, da vida aqui, para poder terminar essa mensagem hoje, tá? A primeira tirania que Paulo cita aqui, querido, é o mundo. É o mundo. E aí nós temos um texto bem interessante que é Romanos 12, versículo 1 e 2, onde a gente vai entender melhor essa tirania do mundo. Olha só. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não sejam escravo dos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda. De um lado, nós temos o nosso culto racional ao Senhor, um culto que é oferecido com sabedoria, com uma certa lógica, com razão, sabe? É um culto que nós é viver a vida, é ajustar a vida. Quando ele fala aqui de culto, querido, ele não está falando apenas de você vir à igreja, está falando de um estilo de vida, né? É você se ajustar ao padrão estabelecido por Deus na sua palavra. O contrário disso é você se submeter ao padrão que o mundo estabelece. E quando você se submete a esse padrão que o mundo estabelece para viver a vida, você se torna escravo do padrão que o mundo estabelece. Eu falei muito sobre isso na última ministração, então não vou me ater tanto. Mas eu queria que você entendesse isso, querido. O mundo milita com a intenção de nos amoldar aos seus padrões, de nos colocar dentro dos seus padrões, entende? E por causa disso, ele exige de nós, querido, tanta atenção e lealdade, que se nós nos submetermos a esses padrões, dificilmente nós teremos tempo para pensar na palavra de Deus, tempo para pensar no mundo por vir, naquilo que nos aguarda, nas promessas do Senhor. Se um homem tenta, querido, satisfazer esse mundo, satisfazer os padrão estabelecido por esse mundo, ele não terá tempo para Deus, sabia? Ele não terá tempo para Deus. E mundo aqui é um termo que é usado, querido, para designar uma maneira de viver. E essa maneira de viver ela é organizada de acordo com a vontade. E escute o que eu vou te dizer, querido. A maneira de viver estabelecida nesse mundo, sem Deus, ela é organizada pelo diabo. E porque ela é organizada pelo diabo, ela se caracteriza pela indiferença, pela rejeição e oposição a Deus, à sua palavra e ao seu reino. Veja, eu tenho de um lado o reino de Deus, eu tenho de um lado a palavra de Deus, eu tenho de lado o próprio Deus. E
Tudo que nós fazemos aqui como igreja é tentar ensinar vocês a viverem como um cidadão desse reino de Deus. Só que do outro lado eu tenho um mundo, com as suas forças, com as suas instituições, com os seus prazeres, entendeu? Tentando te atrair para o padrão dele, tentando fazer com que você se encaixe dentro do padrão dele. Você não pode, querido, viver dentro desses dois padrões. Ou você se submete ao padrão que o mundo estabelece, ou você se submete ao padrão do reino de Deus. Não dá para você ficar dentro dos dois. Quando Paulo fala sobre isso lá em Colossenses 1, ele diz que Deus nos arrancou, nos tirou do império das trevas, do mundo, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Você percebe? Você estava num reino, foi tirado desse reino e transportado para outro. Por quê? Porque você não pode viver nos dois reinos simultaneamente. E esse mundo controlado pelo diabo, querido, ele trata-se de um sistema constituído de pessoas, ideias, leis, instituições, comportamentos e atividades. Ah, você quer uma definição mais clara ainda? Mundo é o sistema de vida que foi estabelecido pelo homem não regenerado debaixo da influência do mal. Tudo nesse mundo, quando nós falamos de mundo, a gente não está falando aqui, querido, do planeta em si, das belezas naturais. Não, não. Mundo é isso. Tudo nesse mundo de rede social, de mídia, de televisão, de jornal, de tudo que você possa imaginar, de lazer, tudo que te afasta de Deus é mundo. Pode ser pessoas, pode ser instituições, pode ser atividades, seja o que for, ideias, leis, tudo isso é considerado mundo. Tudo aquilo que é feito com a intenção de afastar o homem de Deus é mundo, querido. É mundo. Essa é a primeira tirania que nós temos que encarar, na verdade. A segunda tirania é a vida. Tá? Eu estou indo rápido porque eu já preguei sobre isso aqui. Lucas 12:20 diz assim: Contudo, Deus disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será tirada, então quem ficará com o que você preparou? Esse texto fala de um homem que plantou lá no seu campo, e quando ele viu o resultado daquilo que ele plantou, ele ficou admirado, porque foi muito além daquilo que ele imaginava, na verdade. Então, ele olha para o celeiro e ele pensa: meu celeiro não vai comportar tudo que foi plantado, né? A colheita que vai ser feita. E aí ele pensa: eu vou derrubar o celeiro, construir celeiros maiores, e aí eu vou guardar tudo aquilo que foi produzido no campo. Então, ele vai, colhe tudo, coloca em celeiros. Quando ele está com tudo pronto, ele olha para si, olha para o celeiro, ele pensa: agora eu estou tranquilo, agora eu vou viver minha vida, porque o que eu tenho dá para viver o resto da minha vida. Aí o Senhor chega para esse homem e diz assim: tá, você fez tudo isso, você planejou, você trabalhou, você se organizou, só esqueceu de um detalhe: hoje você parte para a eternidade. É uma palavra dura, né, irmãos? Isso aqui. Não pense que eu estou aqui dizendo que a pessoa não deve se organizar, trabalhar. Não é isso, irmãos. É a mentalidade com a qual a pessoa vive. Nós nos apegamos à vida, querido, como se a Bíblia jamais dissesse que a nossa vida é como um vapor que desaparece rapidamente quando passam os primeiros sopros de brisa. Isso está lá em Tiago 4,14. É isso. É como uma flor que no amanhecer do dia ela está ali viva, linda, né? Cheia de vida, mas quando os primeiros raios de sol batem nela, ela vai murchando, daqui a pouco ela desaparece. Essa é a perspectiva bíblica a respeito da vida, querido. E o que que isso nos ensina? Que nós não podemos, querido, nos apegar à vida nesse mundo dessa forma como as pessoas fazem, porque você vai, e por se apegar à vida, você pode muito bem, querido, esquecer-se de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. A gente precisa ter cuidado na hora de viver. É lógico, todo mundo quer viver, é bom que todo mundo tenha planos, mas você não esqueça jamais, querido, que você não tem nenhum controle, absolutamente nenhum controle a respeito do dia de amanhã. Faça os planos, se organize, entendeu?
mas tenha consciência o tempo todo de que você pode partir desse mundo para a eternidade a qualquer momento. Ah, pastor, mas eu não estou doente, pastor, eu estou bem de saúde. E daí, irmãos? E daí que você está bem? A vida, querido, não nos pertence. Viver é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus ao ser humano. Estar vivo hoje, estar aqui agora, desfrutando desse momento, querido, é motivo para a gente dar glória a Deus. Eu não estou exagerando. Por quê? Porque você tem fôlego de vida. Você está vivo. Deus te deu mais um dia. Entende? Você não pode achar que a vida está nas tuas mãos e que você vai fazer o que bem entende. É loucura isso, irmãos. A Bíblia condena isso em todo lugar. Nós não podemos, querido. Fazemos as coisas, fazemos os nossos planos, temos os nossos sonhos, mas sempre, sempre consciente, sempre buscando a bênção do Senhor, sempre pedindo ao Senhor direção para aquilo que a gente vai fazer. Por quê? Porque eu tenho consciência de que o meu amanhã pertence a Deus. Eu não tenho nenhum controle sobre ele, irmãos. Eu não tenho nenhum poder sobre amanhã, entende? Quantas pessoas hoje vão deitar e não vão levantar amanhã, irmãos? Isso mostra que o ser humano não tem poder sobre a sua própria vida. É por isso que a vida é uma tirania, irmãos. É por isso que muitas pessoas se apegam com unhas e dentes, entendeu? À vida, fazem planos, aquela coisa toda, tentando manter, mas elas não têm controle sobre elas, querido. Eles não têm domínio. É lógico, a outra tirania é a morte, né? Eu nem sei qual dos dois é pior, irmãos. Mateus 6, 19, 20 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Esse texto aponta para uma coisa, irmãos, que parece loucura, na verdade, mas ele aponta para algo que eu julgo muito importante. É a ideia de que é possível ao ser humano planejar para a vida além dessa vida, ou seja, é possível a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, a nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é possível fazer planos para a eternidade, irmãos. É o que o texto está dizendo. Não, olha só, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam. Acumulem tesouros no céu, querido. No céu. É possível trabalhar hoje para colher na eternidade. O nome disso é galardão, irmãos. Galardão. Não estou inventando nada, tá? Está na Bíblia, na verdade. A morte, querido, é uma tirania que nenhum de nós escapa. O poder da morte vai muito além da mera existência. Quase a totalidade das pessoas, incluindo muitos cristãos, vivem debaixo da tirania da morte. É um medo, querido, assolador que tem escravizado a vida de muitas pessoas. A própria Bíblia diz isso, irmãos. Em Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 14, olha lá o que o autor diz. Olha, visto que nós, os filhos, e ele está falando de crente aqui, tá bom? Visto que nós, os filhos, somos seres humanos de carne e sangue, né? Ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer e, morrendo, derrotar o poder do diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira, só com a morte de Jesus Cristo, tá? É que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Irmãos, o medo da morte é uma coisa que assola quase que a população toda. Você adoece, você sente uma dor mais forte e você começa a entregar o espírito, né? Se é crente, se não é crente, se desespera. Eu eu lembro que eu estava em Imperatriz com a minha esposa sentiu uma dor na barriga, no estômago, e aquele negócio começou a agoniar, e a amor me leva para o hospital, e eu coloquei ela no carro, levei para o hospital da Unimed, e no caminho a minha esposa foi orando e entregando o espírito. Eu digo, mas rapaz, medo de morrer, irmãos. Entende? Medo de morrer.
A própria tentativa, querido, de vivermos suprimindo o pensamento da morte é uma reação que atesta silenciosamente o poder da tirania da morte sobre o ser humano, sabe? A ideia de você estabelecer alvos para a vida. Imagina um casal, casou, aí eles começam a fazer planos. Veja, querido, eu não estou dizendo que isso é errado, não, tá bom? Mas eu só quero ilustrar um ponto, na verdade. Aí ele começa a fazer planos. Bom, nós casamos, agora a gente vai trabalhar aqui uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos, para a gente tentar se estruturar para poder, né, gerar um filho, para poder a mulher engravidar. Aí eles fazem planos. Bom, daqui a 5 anos, 6 anos, a gente vai trabalhar bastante, vai se organizar para daqui a 6 anos ter o nosso filho. Aí você começa a fazer planos, entendeu? E aí faz plano, o filho veio, aí nós vamos começar, a pessoa começa a planejar, e se ele tem uma mentalidade um pouco mais americanizada, né? Ele começa a pensar, não, eu tenho 20 anos, 25 anos, eu vou trabalhar aí uns 25 anos mais ou menos, uns 30 anos, e eu vou começar a pensar na aposentadoria. Ele começa a fazer planos para daqui a 30 anos. E ele esquece. Ó, veja, querido, não estou dizendo que é errado, tá bom? Eu só estou dizendo que pensar dessa forma, sem incluir Deus nesse planejamento, é loucura. Por que que é loucura? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. É o homem da parábola que Jesus contou. Ele plantou a sua terra. Quando ele viu o resultado disso, entendeu? Deus abençoou, a chuva veio, né, as pragas não comeram. Quando ele olhou para a plantação, ele olha para o celeiro e diz: Meu celeiro está pequeno, não vai caber tanta coisa. Eu vou derrubar esse celeiro, vou construir algo maior. E aí ele faz isso: ele derruba o celeiro, constrói algo bem grande. E aí ele faz a colheita. Quando está tudo no celeiro ali, ele olha assim, aliviado, e ele pensa: Agora eu vou curtir a vida. O que eu tinha de fazer, o que eu tinha de trabalhar, eu já trabalhei. O que eu tenho é suficiente para viver a vida tranquila. E aí a Bíblia diz que naquele mesmo dia, o Senhor chega para aquele homem e diz: insensato. Olha a palavra de Deus, querido. Insensato. Por que insensato? Porque ele fez tudo isso, querido, achando que tinha algum poder sobre o amanhã, sobre a vida, sobre a morte. Insensato, ainda hoje tua alma vai ser requerida, ainda hoje você vai morrer. E o que fez vai ficar para alguém curtir, não você. É loucura, irmãos, fazer planos para o futuro sem que você faça isso debaixo de uma orientação divina, sem que você faça isso debaixo de muita oração, buscando ao Senhor. Por quê, querido? Porque quando eu faço contando com o Senhor, irmãos, eu estou acreditando que o Senhor vai me permitir, na verdade, viver aquilo que eu estou planejando. Quando eu faço e eu deixo Deus de fora, eu estou dizendo: eu não preciso de Deus, não. Eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou. Isso é loucura, irmãos. Isso é loucura. Lembra do que eu falei? É possível nós planejarmos para a eternidade. Se nós estamos com o Senhor, é possível, querido. Sem Deus, e- eu não posso planejar nem para o amanhã, irmãos, porque eu não tenho garantia de que eu vou estar vivo amanhã. A quarta tirania aqui é a tirania do presente. Escute esse texto, irmãos. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 6. No mesmo dia, o faraó deu novas ordens aos mestres de obras e aos oficiais nomeados para mandar nos israelitas. As ordens foram estas: de agora em diante, vocês não vão mais dar palha aos israelitas para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão ter de ajuntar a palha, mas não diminuam a tarefa deles. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a sua cota. De certo, está sobrando tempo para eles. Senão, não estariam clamando: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles, porque assim pensarão só no serviço. Não sobrará tempo, nem terão forças para dar ouvidos a palavras mentirosas. Irmãos, eu juro a vocês que se. Porque eu quero encerrar. Eu ficaria o resto da ministração aqui, porque aqui tem lições para a vida que vocês não têm ideia, querido. Muitas lições. Sabe, princípios que podem ser extraídos daqui. Isso aqui é porque Moisés foi ao faraó dizer: olha, deixa o povo ir para que a gente vá oferecer sacrifício a Deus.
Quando o faraó disse isso, o povo começou, pelo que o texto diz aqui, o povo começou, né? Nós queremos ir oferecer sacrifício a Deus. E o faraó disse: não, não. Vamos fazer o seguinte: eles estão produzindo a quantidade X de tijolo, né? Isso. Vocês não vão dar mais material para eles produzirem tijolos, mas vão continuar exigindo a mesma cota de tijolos. Eles que se virem para arrumar material. Por quê? Porque é o faraó que está dizendo. Eles têm tempo de sobra, por isso estão falando em cultuar a Deus. Vamos tirar o tempo deles, que eles não terão tempo para pensar em Deus, na verdade. Irmão, você é tão velho, né? O mundo faz isso conosco. O diabo faz isso conosco. Sabe? Enche você de obrigações. Enche você de compromissos. A ponto de que você não tem tempo para Deus. Às vezes, querido, às vezes isso acontece dentro do ministério. Eu me envolvo tanto com o ministério em fazer alguma coisa que eu não tenho tempo para Deus. Esse faraó aqui, querido, é uma figura aqui, de certa forma, do diabo, na verdade. A estratégia é maligna, entendeu? Vamos tirar todo o tempo livre deles. Vamos ocupar eles de dia e de noite para que eles não pensem mais em cultuar a Deus. Foi o que o faraó fez. Entende? Eu digo a vocês, querido, no caso aqui, irmãos, foi o faraó que impôs esse fardo pesado, de maneira que o povo não tivesse mais tempo para Deus. Só que hoje, querido, hoje, né, no mundo moderno, hoje, o homem não precisa de faraó para sobrecarregá-lo, entendeu? Com muitos afazeres. Ele próprio faz isso consigo mesmo. Se ocupa demais, queridos. Eu disse para alguém hoje, rapaz, cuidado, cara. Tira um dia, pelo menos um dia para ti, meu irmão, para descansar. Porque você trabalha de dia e de noite o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, daqui a pouco tu morre. E alguém vai curtir o que tu plantou o tempo todo, não? Vai usufruir daquilo que você fez. Levou tanto tempo para, queridos, olha, veja, eu espero que você entenda, irmãos. Eu estou tendo cuidado para que as pessoas não pensem que eu estou aqui sugestionando uma vida vagabunda, sei lá. Não, não é isso, querido. Mas é que, irmãos, o que que é mais importante? A vida nesse mundo, ela é passageira. A vida aqui vai demorar 70, 80, para alguns talvez um pouco mais, mas o que é isso diante da eternidade, irmãos? O que que é 100 anos diante da eternidade, querido? Você vai viver nesse mundo e por causa do mundo, por causa das tentações, por causa dos prazeres desse mundo, por causa das obrigações, dos compromissos que você tem, você deixa Deus de lado, tentando construir alguma coisa a todo custo, sabe? Sacrificando vida, sua saúde, sacrificando a família muitas vezes, e depois vai partir para a eternidade, talvez sem Cristo, porque não tinha tempo para Deus. Oh, queridos, quando você lê a sua Bíblia, preste atenção nisso. Uma vida vivida sem Deus é uma vida que não vale a pena. Não importa, irmãos, o sucesso que eu alcance nesse mundo. Não importa, querida, a quantidade de dinheiro que eu alcance nesse mundo. Se eu não tiver Cristo, tudo isso vai ficar aqui e eu vou partir para a eternidade e uma eternidade de juízo, irmãos. Eclesiastes fala sobre isso, né? De que adianta o homem trabalhar, se doar, se entregar, né? O dia e noite, tentando amigalhar alguma coisa, de repente ele parte e os filhos vão curtir isso, vão desperdiçar isso em 2 tempos. É falta de sabedoria. Querido, você quer ser inteligente? Viva para Deus. Ouça as palavras de Jesus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Faça de Deus a prioridade da sua vida, querido. E o resto, irmãos, o resto é resto, querido. O resto o Senhor vai te abençoar, o resto o Senhor vai prover para ti. Novamente, eu não estou sugerindo a alguém que pare de trabalhar. Não, não é isso não, querido, mas é Deus sendo a prioridade da sua vida. Eu não vou deixar de cultuar a Deus, querido, porque eu tenho que fazer um trabalho à noite, porque eu tenho que fazer isso, aquilo, lá, porque eu tenho um compromisso. Porque... Eu vou falar disso mais tarde, se der tempo, porque eu estou achando que o tempo vai tá curto demais já, na verdade. Veja, muitas pessoas, querido, muitas pessoas
Elas vivem ocupadas com tantas coisas que elas não têm tempo para Deus, irmãos. É trabalho, é lazer, é compromisso social, sabe? É um aniversário aqui, é um compromisso ali. E aí você vai viver a sua vida sem tempo para Deus. Quando você olha no relógio, já passou o horário do culto, que você não foi. Sabe, não vale a, irmãos, não vale a pena, querido, não vale a pena. E eu não estou aqui, eu quero que você entenda por isso, porque eu estou tentando te mostrar que isso é viver, é se ajustar a um padrão desse mundo. O homem do mundo vive dessa forma, querido. Nós não somos chamados para viver dessa forma, querido. E vou te dizer uma coisa: é possível um homem de Deus, fiel ao Senhor, desfrutar do mesmo nível de prosperidade que uma pessoa mundana que está gastando toda a sua vida para chegar lá. Porque Deus pode te fazer prosperar, querido. E a última tirania aqui, querido, são as vagas promessas e ameaças do futuro, entendeu? Essas coisas, querido, essas promessas e ameaças com relação ao futuro, elas se combinam para afastar a nossa atenção de Deus, tá? É impressionante. Veja, a promessa de um futuro melhor ou o medo de um futuro sombrio nos afastam. As duas coisas têm o potencial para nos afastar de Deus. Aqui, querido, o ensino de Paulo aqui é que é fazer com que a gente compreenda que se pertencemos verdadeiramente a Cristo, escute bem isso aqui. Paulo está dizendo: se vocês pertencem a Cristo, tá? Saiba, Cristo pertence a Deus. Como Cristo pertence a Deus, porque nós pertencemos a Cristo, nós também pertencemos a Deus. E onde é que ele quer chegar? É que Deus é soberano sobre todas essas tiranias. Deus é soberano sobre o mundo, Deus é soberano sobre a morte, Deus é soberano sobre o presente, sobre a vida, sobre o futuro. Deus é. Se você está em Deus, querido, você não deveria se submeter a essas tiranias. E isso é tão verdade, querido, tão verdade, que eu queria apresentar para ti uma perspectiva diferente a respeito dessas tiranias. Por exemplo, veja, querido, veja, esse mundo que tenta nos amoldar aos seus padrões, ele se torna uma passagem para a eternidade. Se nós pertencemos a Cristo, querido, nós estamos aqui sendo treinados para a eternidade. Nós estamos aqui sendo moldados para sermos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que diz a Bíblia, irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Escute bem, querido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E escute bem, querido, escute bem. Nesse mundo, não é para a gente se ajustar a Ele, se adequar a Ele, se amoldar às suas exigências. Não, não. Aqui é um campo de treinamento. Aqui nós estamos sendo treinados para a eternidade, irmãos. Nós estamos treinando, querido. Deus está usando. Na verdade, vamos lá. Deus está usando. Bom, querido, eu não sei como é que isso está na tua vida, né? Mas a ideia de Deus é usar aquilo que nós vivemos nesse mundo para nos preparar para a eternidade. Quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele tem em mente uma coisa simples. Tudo que nos acontece na vida, de bom ou de ruim, Deus vai usar para formar em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo. O que é isso? É uma preparação para a eternidade, querido. Não mais sob a tirania do mundo, tentando se ajustar, tentando se adequar a esse mundo, mas vivendo aqui, sabendo que nós pertencemos a Cristo, sabendo que aqui não é o nosso lugar, sabendo que um dia nós vamos morrer, vamos partir para a eternidade, então eu vou viver aqui da melhor forma possível. Eu vou viver aqui como quem está sendo treinado para algo muito melhor, querido, e não permitir que a minha vida seja escravizada
por esses padrões estabelecidos pelo próprio mundo. Se você perde isso de mente, querido, você vai viver a sua vida e vai tentar se ajustar. Irmãos, o que a gente vê de cristão tentando se ajustar aos padrões do mundo é o corte de cabelo, é a roupa que veste, é o celular que usa, é uma coisa impressionante, querido. Muitas vezes é até a maneira de pregar, entendeu? A maneira de fazer as coisas. O mundo está copiando, o mundo já colocou um ringue no altar, entendeu? Isso é a igreja copiando o mundo, se ajustando aos padrões do mundo para tentar fazer sucesso, na verdade. Eles querem igrejas grandes, eles querem muito dinheiro, entendeu? E aí estão copiando tudo aquilo que o mundo faz, que eles acham que vai ser útil para eles, para alavancar a igreja. Queridos, é se ajustar ao mundo, irmãos. A forma de contrapor o mundo, querido, é submeter a minha mente, o meu coração à palavra de Deus, permitindo que ela vá moldando em mim um caráter semelhante ao de Cristo, querido. Escute, se eu estou em Cristo, querido, se eu estou em Cristo, a vida presente não é mais aquilo ao que devemos nos apegar. A vida agora, lembra que eu falei da tirania da vida? A vida agora é a esfera em que podemos servir a nosso Deus e Redentor em antecipação à vida que está por vir. Aqui nós podemos ajuntar tesouros no céu, querido. Aqui nós podemos semear para a eternidade. E nós fazemos isso, irmãos, falando de Jesus para as pessoas, tá bom? Nós fazemos isso orando pela salvação dos nossos amigos e familiares. Nós fazemos isso, querido, usando os nossos recursos, dinheiro, talentos, habilidade, tempo, para promover o reino de Deus. Então eu vou viver a vida aqui, não me submetendo àquilo, às exigências desse mundo, à exigência da minha carne, mas eu vou viver a vida nesse mundo, querido, fazendo exatamente aquilo que eu sei que Deus quer. Eu não estou mais preocupado em agradar as pessoas. Eu não estou mais preocupado em agradar o mundo. Eu não estou mais vivendo, querido, nessa tirania de querer ser igual aos outros. Não, não. Eu sei quem eu sou. Eu conheço a Cristo. Eu sei que Ele me salvou. Eu sei o que me aguarda depois que eu partir desse mundo. Então eu vou usar esse tempo que eu tenho aqui, a vida que Deus me deu, a dádiva da vida, dia após dia, na tentativa, querido, de ser útil a Deus. Me diz aí se tá ok, né? Você entende, querido? A morte, irmãos, eu estou usando as mesmas tiranias, agora vista por uma perspectiva de quem pertence a Deus, de quem está em Cristo, na verdade. A morte, aquele que Paulo chama lá em 1 Coríntios 15, né? O de último e terrível inimigo, não pode mais ter a palavra final. Por quê? Porque o nosso Senhor venceu a morte. A ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, é um lembrete explícito e permanente de que nós também ressuscitaremos. Assim como Jesus Cristo esteve no ventre da terra durante 3 dias, mas depois ele voltou a viver, não como Lázaro, não como o filho da esposa da mulher de Naim lá. Não, não. Lázaro morreu. Cristo trouxe ele de volta, mas ele voltou a morrer. Não é essa a ressurreição, é a ressurreição de Cristo. Ele é o primeiro a ressurgir. Nós seremos depois ressuscitados por ele. Ei, querido, ei, escute isso aqui, por favor, irmãos. Sabe, eu vejo a igreja hoje vivendo, pregando, como se tudo se resumisse a esse mundo, na verdade. O testemunho eu estava quebrado, e eu fui para a igreja, eu fiz uma campanha, eu fiz uma oferta, ofertei lá, não sei o quê, e agora Deus mudou minha vida, agora eu tenho a casa na praia, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. Querido, essas coisas são boas, irmãos, cá para nós. Se Deus me der, irmãos, eu tenho certeza que eu vou saber usufruir desse negócio. Mas veja, isso não é um testemunho de vida em si, querido. Não é. Quando a igreja se propõe a publicar isso constantemente, a fazer quase que uma espécie de lavagem cerebral, querendo atrair as pessoas para lá, apenas anunciando isso, irmãos, é porque ela perdeu completamente a perspectiva da eternidade. Eu lembro, querido, o pastor Jair gosta de contar essa história. A irmãzinha está lá num culto desse aí, né? E o pessoal está dando testemunho e ela vai lá para testemunhar. E aí o pastor pergunta, irmão, qual foi a bênção? Ah, pastor, tipo assim, eu tava na igreja e ouvi uma palavra e eu entendi que em Cristo eu podia ser salvo. Aí o pastor disse, tá, irmão, mas qual é a bênção? Entendeu? Ser salvo não é bênção, entendeu?
A bênção tem que ser, pastor, eu estava quebrado, que nem arroz de terceiro, e aí eu fiz uma campanha, trouxe uma oferta, e agora a minha vida mudou. Esse é o testemunho. É isso que interessa para a igreja. Querido, isso é mundo. Isso é mundo. Por mais que eu deseje, querido, que Deus me propicie uma vida tranquila, que Ele me propicie os recursos para viver bem com a minha família, para poder proporcionar aos meus filhos e esposa, sabe, um certo conforto. Eu sei, querido, que isso não é o mais importante. Não é, irmãos. Eu me preocupo com as minhas filhas, eu quero o melhor para elas, a gente vem ensinando isso, às vezes sendo exigente até demais com relação a isso, mas eu sei, querido, que isso não é tudo. A preocupação maior é, todos os dias praticamente eu oro pela salvação dos meus filhos. Todos os dias praticamente. Porque eu sei que o mais importante do que elas realizarem os seus sonhos pessoais é, quando partir desse mundo, saber que ela vai se encontrar com Cristo. Isso é importante, irmãos. Qualquer outra coisa que nós colocamos, querido, como prioridade da nossa vida, é perder o foco da vida cristã. Sabe, Paulo diz uma coisa muito interessante, irmãos. Paulo diz assim, primeiro ou 2 Coríntios 5:8, né? Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Traduzindo em miúdos, Paulo está dizendo, Senhor, me leva logo daqui. Senhor, me mata para que eu possa estar com o Senhor. Ele diz isso também lá em Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, irmãos. Não há medo. Escute bem, querido. Aqui nós não estamos falando de alguém que apenas perdeu o medo de morrer. Aqui nós estamos falando de alguém que anseia pela morte, entendeu? O desejo de Paulo é a morte. Por quê? Porque ele sabe que morrer significa estar com Jesus. Quantos de nós, querido, não tem medo de morrer? Mesmo crente, entendeu? Fica com medo de morrer. Fica desesperado. Sentiu uma dor no canto da unha, fica com medo de morrer. É um negócio de doido, irmãos, assim. Por quê? Provavelmente porque não tem a certeza realmente da sua salvação. Eu estava com alguém ontem falando sobre isso, né? Uma das coisas mais absurdas que eu encontro na caminhada cristã é chegar num grupo de crentes e perguntar assim: rapaz, Fulano, se você morresse hoje, para onde você iria? E a resposta que está na ponta da língua da maioria das pessoas que eu já perguntei é: pastor, se eu morresse hoje, eu acho que eu não iria para o céu. Bom, querido, se você acha que não vai para o céu, tem que ter medo da morte. Tem que ter medo da morte. Porque morrer e ir para o inferno, querido, não é uma coisa boa, não. Ah, irmãos, nós deveríamos ter medo disso, sabiam? Deveríamos ter medo. Paulo não está nem aí para a morte, irmãos. Alguém já disse: nenhum homem foi um tormento maior para o inferno do que Paulo. Paulo não tem medo de morte, Paulo não tem medo de demônio, Paulo não tem medo do diabo, Paulo não tem medo do homem, Paulo não tem medo de nada, irmãos. Nada. Nada parava esse homem de Deus. Absolutamente nada conseguia parar. Por quê? Porque a sua perspectiva de vida, querido, era correta. Ele sabia que na hora que morresse, na hora que fechasse os olhos aqui, ele estaria com Cristo na glória. Um homem que pensa assim, irmãos, você pode pensar assim, ah, pastor, mas é Paulo. Olha, aqui em Imperatriz, uma moça que congregou comigo lá em Imperatriz, na primeira igreja que eu congreguei, ela deu câncer. E o câncer avançou muito, ela foi internada, né, para aguardar a morte, literalmente, para tomar medicação forte, né, aquelas doses de medicação forte. As pessoas chegavam lá, querido, e viam ela, né, o câncer em estado final, irmãos, você sabe, né, a pessoa está toda desconfigurada, já está só pele e osso, aquele olhar, né, fundo, aquela coisa. Eu vivi isso de perto, na verdade, 2 vezes. A pessoa chega lá e começa a chorar. E ela dizia: mas por que você está chorando mesmo? Abatida, né? Lógico, o câncer é um negócio terrível. Mas a pergunta é: por que você está chorando mesmo? Ah, é porque você. Não, irmã, não chore por mim, não. Mas, irmã, você está morrendo sim. Eu sei que eu estou morrendo. Mas você sabe para onde que eu vou? É que nem Jesus, né, irmãos? Falando para as mulheres de Jerusalém: não chorem por mim, chorem por vocês, que vão ficar. Era o que aquela mulher estava fazendo. Vem aqui, Imperatriz, irmãos.
É alguém. Deixa eu contar um testemunho para você, querido, que é uma das coisas mais fascinantes que eu já ouvi na minha vida todinha. Isso aconteceu lá na Rua Pará, no Maranhão. A Rua Pará, no Maranhão. A Rua Maranhão, lá, na Rua Pará mesmo, na Imperatriz. Ele era membro da segunda igreja batista lá que ficava na Rua Pará. Esse camarada adoeceu e os médicos não tinham muito o que fazer, mandaram para casa, entendeu? Ele estava em casa. E quando chegou o dia de ele partir para a glória, irmãos, Deus foi bom demais com ele e com a família. Porque ele chamou a esposa e os filhos, chamou a família toda para perto dele. E ele começou. Gente, quando eu ouço isso, eu juro, eu queria morrer desse jeito. Mas, gente, eu queria morrer assim, sério. Ô, Senhor. Deitado na cama, a família toda ali em torno dele. E ele começou a descrever às pessoas o que ele estava vendo do outro lado, irmãos. Pergunte se houve choro. Não tem como, irmãos. Eu li um livro, irmãos, 90 Minutos no Céu, Don Piper, parece que é o nome do pastor, pastor batista dos Estados Unidos. Irmãos, eu juro a vocês que quando eu li aquele livro, eu disse, Senhor, me leva o mais rápido possível, porque ele começou a descrever o que que é o céu. Ele não entrou no céu, ele está descrevendo a cidade celestial pelo lado de fora. Aí ele vai descrevendo os sons que vai ouvindo, as músicas e tudo. Ele vai descrevendo as pessoas que ele vai encontrando no trajeto para entrar na cidade celestial. Irmãos, mas é uma coisa tão rica de detalhes que eu juro a você, o sentimento que me vem ao coração é assim: eu quero partir para a glória, Senhor. Muitos de nós não temos consciência, irmãos, do que nos aguarda de verdade. E por isso a gente vive uma vida cristã meio assim, sabe? Com medo de morrer, com medo disso, com medo daquilo, com medo de Deus, na verdade. Mas saiba, querido, que a morte foi vencida por Jesus Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele abriu o caminho para nós. Todo crente, depois de Cristo, querido, quando ele morre, ele parte para a glória. Foi o que Jesus disse para aquele homem lá no Calvário. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Ele diz, olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. É essa a promessa, irmãos. É essa a promessa. E para finalizar aqui, querido, com relação ao presente, tá? Da tirania do presente, dentro dessa compreensão de que nós pertencemos a Cristo, o presente, querido, é o ambiente em que vivemos e servimos a Deus de todo o nosso coração, sem permitirmos sermos escravizados pela tirania da urgência. Você quer um texto, querido? Olha, isso pode parecer utopia, irmãos, tá? Viver livre, livre de medo, livre das tiranias desse mundo, livre dos compromissos desse mundo, das tentações desse mundo, livre dos apegos desse mundo, livre até mesmo, querido, assim, das preocupações desse mundo. Isso não é, parece uma utopia, querido, mas isso é apenas Bíblia, irmãos. Bíblia. Filipenses 4, versículo 11, 12 e 13. Paulo diz assim, olha, digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver feliz a despeito das circunstâncias que me cercam. Se está ruim, se está bom, isso não importa, isso não tira a minha alegria. Por quê? Porque, querido, ele sabe quem ele é em Cristo. Porque ele sabe que em Cristo tudo isso aqui é passageiro. Escute bem, querido. As crises são passageiras. As lutas são passageiras. Existem desertos que a gente passa, é verdade, irmão, a gente vai passar por desertos, mas depois de todo o deserto, querido, tem uma terra prometida, nos aguardando, na verdade. Então, a vida aqui não é só sofrimento, irmãos. Há momentos bons, há momentos de prazer, mas isso ainda é muito pouco, querido. O que realmente conta é a certeza de quem eu sou em Cristo e o fato de estar em Cristo, aquilo que me aguarda depois. Não tem, irmãos, não tem diabo, não tem demônios, não tem lutas, não tem provas, não tem tentação, não há nada que possa roubar a alegria no coração de um homem que sabe quem é em Cristo Jesus. Quando ele sabe realmente, quando ele está realmente alicerçado em Cristo, querido,
Ele vai passar por lutas? Vai, todo mundo passa. Vai passar por problema? Com certeza, querido. Vai ter dias difíceis? Vai, irmãos. Vai ter o dia mau, que o diabo vai com toda a força que tem contra ele, mas, oh, querido, ele não vai derrubá-lo. Ele não vai derrotá-lo. Sabe por quê? Porque ele está em Cristo. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Com relação ao futuro, irmãos, você sabe que Deus exerce domínio sobre o futuro. Se você está em Cristo, querido, o futuro não é algo para ter medo, é algo para se aceitar. Olha, irmãos, eu poderia continuar, mas o tempo já esgotou aqui. Mas grave bem o que eu vou te dizer, querido. Se você está em Cristo, o teu futuro, querido, é algo tão extraordinário, tão excepcional, tão fora do comum. Não há bênção nessa terra, não há conquista, não há sucesso, não há prazer, não há nada nesse mundo que chegue aos pés daquilo que nós experimentaremos no nosso futuro, querido. Sabe por quê? Porque no nosso futuro nós estaremos com o Senhor, vivendo com Ele por toda a eternidade. Lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Nós viveremos e veremos face a face o nosso Cristo, o nosso Redentor, querido. Se você está em Cristo, é isso que te aguarda, irmãos. E se você não está, você tem uma oportunidade de fazer isso. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida. Eu não vou te chamar aqui à frente, não preocupa com isso, não. Não vou te chamar aqui à frente, não. Mas entrega a tua vida para Jesus. Chama um irmão que você conhece, converse com ele. Peça ajuda a ele para ele te explicar o evangelho. Quiser falar comigo, pode me chamar depois, entendeu? Que eu vou te explicar melhor o evangelho. Mas não perde a oportunidade, querido. Esteja em Cristo. E eu posso te dizer com a mais absoluta certeza. Aqui talvez você tenha lutas. Talvez não, vai ter. Mas vai chegar um dia, querido, em que essas lutas acabarão e você vai desfrutar da presença eterna de Cristo. Você vai viver com Ele por toda a eternidade. É o que nos aguarda, irmãos. É o que nos aguarda. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos pela certeza da tua palavra, Senhor. Deus, está escrito, Senhor, que nós viveremos e te veremos face a face, Senhor. Que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, Senhor. A vida aqui é apenas, Senhor, meu Deus, Pai, um campo de treinamento. Nós estamos sendo treinados para viver a eternidade com o Senhor. Nós te louvaremos por toda a eternidade, Senhor. Nós te serviremos por toda a eternidade, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, dá-nos a graça, Senhor, que o Espírito aplique verdadeiramente a tua palavra no nosso coração, Senhor, e que haja alegria em nós, Senhor, a alegria da salvação, a certeza da eternidade, Senhor, não por causa de nós, Senhor, alguma coisa em nós, mas por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, né? Ah, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Nós damos graças a Ti, Senhor, por toda a obra que o Senhor realizou naquela cruz. Porque é por causa daquela obra, Senhor, que nós temos a certeza de que um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o teu nome, Jesus, para todos sempre. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém.